Olá, boa tarde a você que chegou agora durante a programação da TV Nativa. O programa Além do Fato começa e é o 1º de julho de 2026. Hoje é dia 1 de julho, 1/7, cá estamos, né? Bem-vindo, bem-vinda, fique conosco até às 14h30, porque o programa tá assim, ó. Vamos falar de crise energética, vamos falar do caos com relação à prestação de serviços, dos serviços de água da companhia que abastece a cidade de Alta Floresta. Tem reclamação, casos pendentes de ontem também, polêmica na política, atraso na construção de casas populares. É muita coisa para um programa só, então a gente vai ter que dar uma apertada no passo aqui para conseguir dar conta desta demanda. Para me ajudar, Dani Bueno e Josias Gomes, ao vivo, bancada completa. Um prazer tê-los aqui, amigos. Boa tarde, Dani. Boa tarde, nossa audiência maravilhosa. É tanto assunto que a gente tem que ser rápido até nas apresentações aí. Mais uma vez, terça-feira e vai bombar de novo. Josias Gomes, preparado, querido? Opa, mais do que nunca. Então tá bom. Pronto e operante. Uma boa tarde a você, também. Oliveira, uma boa tarde ao Dani, uma boa tarde à nossa audiência e seja bem-vindo, Júlio. Um mês de julho abençoado para todos. O ano não tá passando, tá correndo, né? Que é isso? Voando, gente? Né? Tá voando, tá voando. É bem típico de ano de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, eleição presidencial, governamental, toda aquela dinâmica que a gente já conhece. Tudo isso parece que a gente está sendo atropelado pelo tempo. Eu tento me acostumar com a ideia, Oliveira, que em ano de eleição, e agora acumulando também a Copa do Mundo, é um ano que voa, né? Porque o Brasil praticamente, literalmente, para. Sim. Para. Uhum. Só vai ter um recomeço no Brasil depois que passar as eleições. Isso que vai ser lá em outubro, né? Isso sem falar na política regional, local, que está aquecendo os motores aí. Quer dizer, já o o esquenta já foi desde o começo do ano, né? Sim. Mas agora que todas as pré-candidaturas estão definidas aí, é aguardar as convenções e as surpresas desse pleito. É sobre isso que começamos o Além do Fato hoje, inclusive, matando aqui uma pauta de ontem ainda, que deixamos pendente parcialmente, por conta de uma polêmica. Todos assistiram ao longo do dia de ontem, que o prefeito Chico Gamba e o vereador Luciano Silva chegaram a trocar farpas no calçadão, no centro de Alta Floresta, uma confusão com direito a dedo na cara e a chamamentos do tipo mentirosos, né? Mentiroso, enfim. Foi uma situação bastante acalorada e naquela ocasião nós comentamos que tudo isso aconteceu porque teve um estupim, teve um gatilho, né? E esse gatilho foi justamente a fiscalização feita pelo vereador Luciano Silva lá nas casas populares no residencial Osmar Bezerra, onde casas populares estão com a obra atrasada, bem atrasada, diga-se de passagem. Só para você ter ideia, era para estar pronto há 2 anos e até agora nada, furou todos os prazos. Os vereadores começaram a bater aquelas portas, iniciaram ali alguns trabalhos de denunciar as mazelas, a paralisação do serviço. E a gente deve dizer aqui e lembrar a todos que o trabalho começou, o primeiro vereador que lá esteve, inclusive a gente está revendo algumas imagens aí, olha, do dia em que o vereador Naldo, do Republicanos, esteve lá na casa. E aí eu chamo até a atenção dos meus colegas aqui para dizer o seguinte: a onda parece que está pegando, porque ontem o Dani lembrou de algo bem interessante. Naldo da Pista é um vereador da base do prefeito e foi quem deu o pontapé inicial. Eu lembro que por ocasião da ida dele, eu até cobrei aqui aquele que já esteve nessa bancada na primeira temporada do Além do Fato, justamente para falar de programas habitacionais, e que eu estou sentindo uma falta muito grande, justamente porque ele é a cara dos programas habitacionais de Alta Floresta. Não tem como você lembrar de Casa Popular aqui e não lembrar do vereador Bernardo Patrício. E ele está calado, está quieto,
Alô, vereador Bernardo Patrício, acho que o senhor precisa dar uma satisfação, aparecer, falar com o seu público eleitoral a respeito dessa situação também, porque eu disse aqui naquela ocasião do respeito que tem como amigo, mas o que não me tira, obviamente, o direito de cobrar também, né? Até porque o vereador Bernardo sempre foi quem se propôs a ter a cara da habitação de Alta Floresta. Pode reclamar, obviamente, da cobrança. E tá quieto. Vereador Naldo já foi, vereador Luciano Silva lá esteve, vereador Darlan também gravou um vídeo ontem, a gente vai mostrar tudo aqui. Então, a gente está percebendo que os vereadores estão insatisfeitos com essa morosidade, Dani Bueno. Eu não tenho dúvida da imparcialidade do vereador Naldo quando a questão é o sofrimento da população, né? Ele, a princípio, que levantou essa bandeira, ele esteve lá a pedido dessas pessoas que estão ali ansiando por essa entrega e nunca acontece. Da mesma forma, atrasada há 2 anos, assim como aquela escola do Jardim das Oliveiras, né? Que nós também mostramos aqui, que chegou até nós através de denúncia de uma moradora que mostrou o interior, era entrega para 2024. Então, a pergunta que se faz é o porquê de tamanha falta de transparência e, ao mesmo tempo, de satisfação para essas pessoas que recebem um prazo e esse prazo não é cumprido, né? Porque os motivos, quando a gente denuncia, aparecem. E por que não dar um esclarecimento, dar uma satisfação depois do vencimento do prazo, para que isso fique menos pesado para a administração pública, né? Eu acho que eles deveriam atuar mais com um sistema de informação preventiva do que ficar apagando fogueiras depois que o próprio povo traz as reclamações para a empresa. É importante a gente mostrar essa atuação dos parlamentares, né? Porque o Josias Gomes sempre cobra isso aqui na bancada, uma postura contundente dos vereadores, a gente sempre frisou isso, mas eu faço lembrar até outras colocações suas, Josias, em outras ocasiões, de obras públicas que nunca são cumpridas rigorosamente dentro do prazo, e isso quando não tem os famosos aditivos, né? Pois Oliveira, eu sempre bato nessa tecla, a questão dos aditivos que não entra na minha cabeça e não consigo engolir, certo? Mas infelizmente há essa brecha na lei, né, para o tal aditivo, que para mim já deveria ter acabado com isso. Tinha que ter uma reforma política urgente no Brasil para resolver especialmente essa questão de aditivos em obras, né? Porque é o jeitinho que eles encontram para poder atrasar a obra, a entrega da obra, para ganhar assim, um pouquinho a mais aqui, um toma lá da casa, entendeu? Aquela coisa embromada. Agora, ouvindo a discussão ali do vereador Luciano com o prefeito Chico, ontem eu percebi que o Luciano colocou muito claramente, essa obra não é uma obra do senhor, seu prefeito, essa obra é do Estado, e por que Aí o Chico colocou, não, a contrapartida do município. Aí a pergunta que eu faço, se o município entra com a contrapartida numa obra tão importante dessa e as outras que eles não entregaram ainda, por que isso? Por que esse imbróglio todo? Se há uma contrapartida do município, ele que deveria correr atrás para entregar o quanto antes possível, né? Porque a população não pode ficar esperando. Essa é a minha opinião. E é curioso, não é? Ficar brigando ali se tem ou não tem participação do município, enquanto isso o povo que precisa está esperando. Não, mas aí é bacana ficar se gladiando, né? Porque eu percebo, como eu falei ontem, eu vou repetir aqui, a estrutura da Câmara Municipal é uma coisa fantástica, principalmente agora com essas obras que também eles não terminaram, estão inacabadas, né? As obras para variar. Mas o que se tem lá dentro hoje já é muito bem ampla. Uma obra ficou bacana, ficou maravilhosa. A Câmara Municipal dá um show no prédio da Prefeitura. Ao contrário, o Legislativo está com uma estrutura muito maior do que o próprio Paço Municipal. Então, o que eu quero colocar aqui é assim, que todos lá têm lugares confortáveis, né? Seus gabinetes com ar-condicionado, energia comendo na alta, cafezinho, água mineral, etc. e tal, tratamento VIP. Então, senhores vereadores,
não é aí dentro dos seus gabinetes que vocês vão fiscalizar as demandas do município, não. A gente já mostrou o vereador Naldo lá nas Casas Populares. Vamos mostrar também o vereador Luciano Silva e mais um vereador que lá esteve, publicou ontem, o vereador Darlan também fez questão de ir lá fazer essa fiscalização. E se depararam com a mesma cena, obra parada. Veja. O público tem que ser investido pelo poder público e toda obra tem que ser fiscalizada. E nós estamos aqui no Moacir Bezerra para fiscalizar a obra pública das Casas Populares. Nós viemos aqui no bairro Moacir Bezerra para fazer uma comparação, não só para cobrar a agilidade da obra que está sendo realizada aqui, mas para comparar com essas salas que foram construídas lá no bairro Boa Nova, na Escola Paulo Pires, e também lá na Orolândia, que foram no total 5 salas de aula na Orolândia e 2 salas de aula no Boa Nova. O valor investido nessas 2 salas modulares são 3 milhões e 600. Aqui nessas casas populares estão sendo construídas 50 casas populares. E o valor aqui investido é 2 milhões e meio por parte do governo do estado de Mato Grosso. Olha, diferente daquelas salas modulares lá das escolas, aqui são obra de concreto, tijolo, banheiro com cerâmica, são 2 quartos, uma sala e uma cozinha, com janelas de vidro e ferro, uma área de uma lavanderia aqui no fundo, um espaço até consideravelmente amplo aqui, a parte do fundo, uma obra que realmente vale o valor que está sendo pago. E aí a gente faz a comparação. O objetivo desse vídeo não é cobrar só agilidade, não é simplesmente fazer fiscalização, mas fazer um comparativo do dinheiro público, o seu dinheiro que está sendo investido nessa obra. 50 casas por 2 milhões e meio, 5 salas de aula numa escola e 2 na outra, por 3 milhões e 600. Uma casa por aproximadamente 50 mil reais, enquanto cada sala modular custa em torno de 500 mil reais. Dá para comparar? O dinheiro público tem que ser... Essa é a participação e a fiscalização feita pelo vereador Luciano Silva, do PL. Darlan Carvalho, do PRD, também esteve lá e ontem, em meio a todo aquele imbróglio entre o vereador Luciano e o prefeito Chico Gamba, divulgou esse vídeo. Veja. Famílias esperando essas casas aqui desde fevereiro de 2024. Ai, do céu, o tanto de cerâmica aqui, cara. Olha. O tanto de cerâmica aqui, meu Deus. Ó, pessoal, eles estão trabalhando ali, mas estão trabalhando só porque ontem teve uma denúncia. Mas isso aqui é um paliativo. Pode ter certeza que semana que vem não vai ter mais ninguém aqui trabalhando nesse local. O que vem no nosso pensamento é o seguinte: será que estão esperando a eleição que vem para entregar essas obras? Começou em fevereiro de 2024 com a previsão de 180 dias e nós já estamos em 2026. O prazo era para entregar em fevereiro de 2026 com aditivo. E ainda não entregaram. Estamos em junho. Vocês estão vindo para dia limpar aqui ou não? Não, só hoje, né? Uhum. Isso aqui, sabe por que vocês estão vindo limpar hoje aqui? Só por causa da denúncia, tem uma denúncia. Se eles colocar para fazer mesmo, termina. Sim. Mas o duro é assim, essa enrolação. Ó, eu posso falar aqui para você com essa aqui, eu vou falar 7 obras paradas, ó. Vamos começar por aqui. A Casa Popular, essas Casas Popular, a creche Anjo da Guarda, a creche do Jardim das Oliveiras, o buracão que foi aditivado agora, mais 120 dias, se não me engano. A escola Rio Verde que fizeram lá e tá as traças lá, tá pior do que aqui. Mas aqui tem uma rua no fundo, ó. Só entrar por aqui, ó, ninguém nem vê. Não tem câmera no mundo que pega isso aqui. Olha só, não falei que era só um paliativo? Nós chegamos aqui 9h30. O pessoal tinha acabado de chegar junto, né? A equipe de limpeza, junto ali com os educandos. Agora são 10h46, ó. E já foram todos embora. Isso aqui é só pra falar que vieram aqui, que estão fazendo alguma coisa para dar uma maquiada, mas o povo aqui não vai voltar aqui tão cedo. Olha, e aí me salta aos olhos quando nem com aditivos, que também faz estender o prazo para a entrega, quando nem com aditivo a coisa anda, viu? Te salta os olhos, me dói o coração, Oliveira, porque isso aí é Meus uma Deus obra do de céu. extrema importância para a população, para pessoas que precisam dessas moradias, né? Eu posso relembrar
e parafraseá-lo? Sem Por querer favor, aqui por tirar o gentileza. mérito da Depois eu mando autoria. o Pix para você pagar o Eu vou lembrar royalties. o direito autoral. Claro. Né? Você que é da área cultural, mas você disse uma frase aqui, e ele foi muito feliz dias Gostou, atrás. Dani Bueno? Ué, Você foi muito feliz quando você disse dias atrás. Tudo isso sem querer diminuir a importância do programa habitacional. Mas a gente está vendo tudo isso, obra que era para ter entregue em 2024, fevereiro, foi aditivado, foi prolongado o prazo, era para ter sido entregue de novo esse ano, e já deu confusão, e dedo na cara, e prefeito com vereador brigando e tal. E tudo isso por causa de 50 casas populares. Sabe o que é o que dói, na alma. Não sei se você vai se recordar do dia que você citou essa situação aqui, que te chamou a atenção. eu não vou me recordar porque a gente já está um pouquinho, né, estressado com o dia a dia. A gente coloca os pareceres assim pensados, né, Oliveira? Eu penso muito para falar, porque falar é fácil, né? Até papagaio. Então a gente tem que ter muita cautela ao falar algo. Inclusive eu gostaria já de abrir um gancho aqui e colocar os senhores vereadores. Eu não estou aqui apontando o dedo para nenhum vereador, eu estou colocando de forma generalizada que a Câmara Municipal, os vereadores de Alta Floresta precisam atuar mais em cima dessas obras. Olha a quantidade de obras que estão aí sem ser entregues, e o vereador ali deixou claro, estão esperando, o vereador Darlan, estão esperando mais a proximidade das eleições do próximo. Peraí, as próximas eleições municipais vai ser daqui 2 anos, 3 anos. Uma estratégia já manjada, né? Essa estratégia já está Não, em Alta Floresta. isso aí já foi. Estamos na era globalizada, internet, nós hoje temos informação na palma da mão e toda a população tem essas informações. Temos que cuidar muito, porque hoje não é como antigamente que ficava se acobertando as coisas, não. Hoje as coisas ficam muito claras e muito rápido em tempo real. É bom lembrar, né, Dani, que o Josias estava colocando aqui a imponência da Câmara Municipal. Eu acredito que o município de Alta Floresta seja um município que mereça um legislativo forte. É bacana a gente saber que os representantes têm cada um seu gabinete, que a Câmara tem uma frota de carros privilegiada. O que não tem é desculpa para vereador não fazer o trabalho que esses 3, por exemplo, fizeram. E aí a gente está sentindo falta dos outros 12 vereadores, se é que você me entende. Com toda certeza. O que acaba configurando aí, na verdade, é aquela questão que vai lá na frente, não só lá na frente, mas já agora constranger o capital político dos outros 12. Por quê? O que nós temos que fazer nesse momento, que tem 3 vereadores, vamos colocar o vereador Naldo no meio, né? Com certeza. Tem 4 vereadores aí atuantes no serviço de ouvir as denúncias do povo e, enquanto isso, vamos supor, de 12 a 11 no ostracismo, na inércia, beirando a omissão, certo? E o que vai transparecer isso? Vai transparecer que eles estão jogando no time do prefeito? Seria isso? Mas, na verdade, vocês não estão jogando no time do prefeito. Vocês não, essa cobertura, essa blindagem ou essa vista grossa só vai demonstrar que vocês estão jogando contra a Alta Floresta, contra a população de Alta Floresta. É aí que vocês vão pagar o preço mais caro, tomara que esteja valendo a pena. Dar esse tipo de blindagem, esse tipo de inércia aí com relação a essas denúncias tão graves, tão pontuais, que em qualquer município sério, uma Câmara de Vereadores estaria em peso cobrando a administração do Executivo. Eu faço 2 observações. A primeira delas, que se está valendo a pena para alguém, não é para o povo, não é para a coletividade. E a segunda observação que eu menciono aqui, que a gente sempre separa aqui os pontos, né, e as condutas individuais. Por exemplo, a gente tem tido uma frequência de 3 vereadores atuantes. Vereadores, cito, Luciano Silva, Darlan Carvalho e Dida Pires. Mas por ocasião das casas populares, eu nem colocaria 4. Eu volto a colocar 3, porque para mim, pau que dá no Chico, dá no Francisco também. Vereador Dida Pires não mostrou a cara com relação a essa situação específica das casas populares.
né? Não sei quais são os motivos, não quero aqui, evidentemente, julgar, mas são dinâmicas interessantes de se perceber. Veja, um vereador que estava naquela tríplice frente ali, fazendo fiscalizações mais ferrenhas, não fez dessa situação específica, deve ter um motivo. Talvez a gente ainda não sabe, talvez ainda vá, ou talvez julgou não ser necessário ir e está na liberdade. Mas é curioso que um retirou o pé e outro que era da base, que se acovardava até então em todas as outras situações, apareceu o vereador Naldo da Pissa. E, essa oscilação da vereância é muito arriscado para um prefeito que precisa sustentar de forma estável a sua base na Câmara. Prefeito Chico Gamba, veja, o senhor já tem 3 pessoas que ferroam com certa frequência. Dida, Luciano e Darlan. De repente, houve uma ameaça, não se concretizou, mas houve, do vereador Adelso, quem não se lembra? Houve. De assinar Falou a na CPI. tribuna. Depois ele voltou atrás. Disse que não assina mais e coisa e tal. Agora o vereador Naldo escorrega e vai. O vereador Dida some. Essa oscilação torna o ambiente parlamentar, onde o prefeito precisa ter governabilidade e, de certa forma, uma base estável, politicamente falando, coloca ele na berlinda, porque a qualquer momento ele pode deixar, Josias, de ter a maioria na Câmara e perder uma governabilidade também por conta das suas próprias condutas. Porque vereadores são os mais fáceis de serem encontrados pela população, nas ruas, nas praças. E o povo, meu amigo, aqui, ó, bate no vereador. Não, o povo não perdoa não, Oliveira. Eu, como munícipe de Alta Floresta, se eu encontrar um vereador que me representa, é lógico que eu vou cobrar. Qual que é mais fácil, encontrar 15 vereadores ou um prefeito? As chances são bem maiores para Bem eles, maiores né? de encontrar um vereador, né? Então, São 15. Eles acabam sendo o para-choque de toda essa situação aí. Alguma observação mais? Dani? E a coisa, dentre os 12 vereadores, vamos colocar então 13, né? O Dida não participou dessa aí, mas eu creio que ele tá em alerta também. A coisa fica mais complicada ainda, como você bem fez de citar e lembrar a bandeira do vereador Bernardo Patrício, como o vereador da moradia, o vereador que sempre esteve à frente das conquistas das casas populares, estar em silêncio agora. Ainda mais sabendo-se que um dos chefes do setor da triagem das famílias que vão estar recebendo essas casas é parente do vereador, entendeu? Obviamente, essa inércia, esse atraso na obra, essa falta de explicação, ou essas explicações capengas que eles dão, que a culpa é da construtora, da Casa de Materiais de Construção, que 2 é em Cuiabá, como nós falamos já no primeiro programa, uma em Alta Floresta e tal, acaba respingando objetivamente no vereador Bernardo, né? Porque se ele não está falando nada, talvez seja porque tem medo ou receio de comprometer o trabalho do seu parente, né? É complicado. Esses cruzamentos familiares entre legislativo e... Não estou, de forma alguma, apontando nada, mas acaba que há, sim, no final das contas, sempre há, sim, um certo grau de interesse em não provocar aquilo que pode atrair algo de ruim aí para a própria família. Ô Dani, essa dança das cadeiras que houve recentemente, inclusive na pasta da secretária de obras, isso não pode ter influenciado também esse atraso? De jeito nenhum. Não, né? Não me parece ter relação. E pegando um gancho aqui no que o Dani falou, eu nunca tinha analisado por esse ponto de vista, Dani, e foi interessante você trazer isso também como um ingrediente nessa mistura. Eu parto de outro ponto de vista. Me parece que o capital político era todo, único e exclusivo para Bernardo Patrício. Quando as casas saem, quando algo habitacional funciona na cidade, ele acaba obtendo toda a vantagem de forma exclusiva. E eu acho que o vereador Bernardo Patrício dormiu de touca, perdeu essa exclusividade. Hoje, se algo acontecer no setor habitacional, ele acaba dividindo essa pizza com o vereador Naldo, com o vereador Luciano, com o vereador Darlan,
porque simplesmente não deu a cara. O vereador poderia se manifestar, né? Pra gente Não, saber. e curiosamente, quem vai cuidar do setor, quem vai cuidar do setor é o parente do vereador. Ainda tem mais esse ponto de vista a ser concretizado. É óbvio que a gente está falando aqui e a sociedade ela percebe a aparição dos vereadores. O trabalho do vereador é legislar, fiscalizar e representar. O que o povo mais vê, o que a sociedade mais vê, é representar. O que é representar? Dar a cara a tapa, aparecer, gravar vídeo, dar tapa na tribuna, ter coragem de falar, não ter rabo preso. Isso é representar. Isso é representar. E um combustível para isso é a fiscalização, por óbvio. Então é mais fácil você identificar a representação. É por isso que quando eles somem de cena, tal qual fez o vereador Dida, que por esses dias andou sumido desse trabalho de fiscalização, o próprio vereador Bernardo, que era referência em habitação e de repente se silencia diante do que está acontecendo, a gente percebe num primeiro plano, a gente já nota. Mas a gente precisa também considerar Dani e Josias, que talvez a gente ainda tem legislação, a gente tem uma fiscalização que é feita em 4 paredes, em troca de documentos, em comunicações, em cobranças. Talvez a gente está cobrando aqui um vereador ou outros 12 vereadores e talvez entre eles tenha um ou outro que esteja fazendo esse trabalho burocrático nos bastidores, mandando documento, indicação, cobrando. A gente, obviamente, só precisa saber disso para que a gente também possa trazer isso a público e, enfim, prestigiar. Até porque se trata de uma obra pública, uma obra a ser fiscalizada por todos os vereadores, e não apenas uma. A gente tem que colocar isso claramente. De repente, não apenas 3. Ou 3. Né? Uhum. Então, de repente, essa bandeira não é só do vereador Naldo, certo? É de todos. Todos. Com certeza. Cada um teve seu votinho ali nesse bairro, não há como negar. Não há dúvida, né? E se manter em silêncio aí, vai sair caro. Eu não sei se os senhores perceberam, mas neste fim de semana, a própria rede Energisa veio a público com uma nota para justificar oscilações no fornecimento de energia elétrica, não só na região de Alta Floresta. Eu já quero passar para essa pauta, porque a gente tem bastante outras aqui para poder ficar virando as páginas, e se a gente não der uma apertada, a gente vai acabar deixando um ou outro assunto de fora. Essas imagens mostram oscilações dentro de residências, oscilações que fizeram ali as lâmpadas perceptivelmente serem notadas com oscilações para mais, para menos, né? Algumas situações acontecendo em residências, tá? E que foram registradas por seus respectivos moradores. Em algumas situações foi notório, até pela vizinhança inteira, essa queda abrupta no fornecimento de energia elétrica que aconteceu, em especial no último domingo. A gente tem a nota aí da Energisa, né, Rian? Essa nota, a Energisa esclareceu a situação e pontuou, dando uma resposta sobre o que tinha acontecido, da seguinte forma, abre aspas, a Energisa esclarece que uma ocorrência na linha de transmissão, entre parênteses, que não é de responsabilidade da Energisa, fecha parênteses, que abastece algumas cidades da região norte do Mato Grosso, provocou oscilações de energia na região neste domingo, dia 28. Equipes técnicas estão em contato com a transmissora para obter maiores informações e normalizar o fornecimento o mais breve possível. Localidades afetadas, aí Alta Floresta aparece na lista. Além de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Cláudia, Colíder, Guarantã do Norte, Juruena, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã, Nova Monte Verde, Paranaíta, Paranorte e também Terra Nova do Norte. Bom, foi rápido, pelo menos na nota de retorno, a Energisa, para dar essa justificativa, né? Agora, o povo está cansado de justificativa, porque no meio de tudo isso, acontecendo de forma coletiva, nesse tanto de cidades, quem há de conseguir provar que a sua geladeira queimou por conta dessa oscilação? Quem vai conseguir convencer a banca jurídica da concessionária de que perdeu um ferro de passar, um aparelho dentro de casa por conta dessas oscilações? É uma guerra, é um Deus nos acuda quando a coisa acontece. A justificativa da Energisa, aí, pelo que eu percebi, eles atribuem a culpa em outra companhia, né? É uma espécie de terceirização, uma espécie de intermediadora, alguém que está no meio do processo ali também, responsável parcialmente por alguma situação. Com perdão da palavra, mas é outra questão... coisa de engolir, porque se a responsabilidade, a empresa que gera energia, que distribui energia, né? Não é a que gera, a que distribui energia, se a companhia que distribui energia aqui na região, principalmente Alta Floresta, é a Energisa,
É com ela que nós temos que tratar. A gente não quer saber dessas desculpas esfarrapadas, não. Isso aí já deu, já basta, né? A questão é justamente essa. Eu não pago a conta para outra empresa, Não, então... eu pago a conta para a Energisa. Exatamente. E vem dolorida todo mês. E não é barato, né? Sem qualquer maiores justificativas. De repente bota uma bandeira amarela, depois pula para vermelha e você tá lá todo mês suando a camisa para não ficar. E dentro de um sistema de monopólio que você não tem mais a ninguém a quem recorrer. Você vai para a bandeira que eles querem, né? Exatamente. Sem direito à reclamação. Eu quero colocar, por falar em reclamação, um ingrediente a mais nessa mistura. Nós não vamos ter aqui, não vamos abordar esse ponto de vista, mas Josias e Dani Bueno. Teve reclamação de novo ontem dentro da agência, tá? Formação de fila, novamente mau atendimento, demanda sobre sobrecarga de serviço em cima de poucos atendentes, até atendente mal-humorado teve queixa na rede social aí também ao longo desta segunda-feira. Então é bom que a Energisa também coloque a sua barba de molho, porque aquela situação, como já havíamos cantado a pedra aqui, foi só uma solução paliativa, voltou tudo a acontecer novamente. A gente não vai mostrar aqui, mas que aconteceu, foi segunda-feira agora. Só para a gente não perder o gancho. Olha, tomara que você que está nos assistindo aí nesse momento, que você não tenha tido um prejuízo aí com seus eletrodomésticos, porque é trabalhoso para reaver isso aí. Você tem que entrar com um processo no Procon, e se demora. E a companhia de energia, ela tem uma bancada de advogados de primeira linha. Para protelar, leva-se 10, 15 anos para poder ressarcir o consumidor. Mas você chega lá para resolver na agência, encontra aquele tumulto, né, Dani Bueno? É desanimador. Tem que entrar em vista de qualquer prejuízo. Sim, existe uma máxima na Faculdade de Direito, eu não concluí, mas dei início e depois tivemos que parar. A justiça não assiste aos que dormem. Fato. Isso é fato, entendeu? Por mais que seja dificultoso, a gente sabe, às vezes a contratação de advogado, mas existe a defensoria pública para isso, que não pode se negar a atender nenhum cidadão com seus direitos ultrajados. Esses prejuízos precisam ser cobrados, porque por menor que seja, é a única maneira do povo dar um tapa na mesa contra essas concessionárias e falar assim, vocês já usaram e abusaram da nossa paciência. Simples assim. E olha, por falar em nota, já que a gente entrou no gancho dessa nota da Energisa, como justificativa, né, para o que houve, outra empresa que emitiu a nota, a gente ontem não conseguiu ter acesso, mas depois que terminou o programa Além do Fato, nós redobramos aqui as nossas buscas e conseguimos localizar, foi a empresa WSON, titulada A Máquina Sonora, a responsável pela sonorização lá em Paranaíta, que terminou pelo menos naquele fiasco parcial ali nas duas primeiras noites, né? Com cancelamento até de um grande show nacional de Humberto e Ronaldo, na segunda noite do que era para ser a Expo Show. Depois a festa prosseguiu, mas com esse prejuízo registrado. E nós tínhamos aqui o compromisso, firmado o compromisso ontem ainda, né? Se houvesse um posicionamento da empresa ou se nós localizássemos a nota que a gente até viu circulando. E nós conseguimos localizar essa nota. Por justiça, eu faço aqui a leitura já referente a esse assunto do cancelamento dos shows em Paranaíta. Só antes disso acontecer, vem para mim, por favor. Você pode participar do nosso programa e já deve ter percebido que embaixo aqui no rodapé do televisor, com uma certa frequência, está aparecendo uma taja te fazendo esse convite e deixando à disposição as nossas redes sociais, também o nosso canal no WhatsApp, para que você interaja conosco. A sua opinião é muito importante e isso é uma máxima o tempo todo aqui na nossa bancada, tá bom? Independente se a gente comenta ou se não comenta, a nossa produção está atenta lá e a qualquer sinal de participação a gente sempre vai dar prioridade para vocês. Voltando à questão de Paranaíta e as duas primeiras noites da Expo Show, a empresa WSON emitiu a nota assumindo a responsabilidade pelo ocorrido e isentando a Prefeitura de Paranaíta. Postura de muita coragem, diga-se de passagem, a gente precisa reforçar isso, sobretudo porque quando se age dessa forma, chama para si
total responsabilidade sobre o que ocorreu e, obviamente, isso tem não só o bônus moral, tem também o ônus financeiro, porque responsabilidades precisam ser atribuídas. Afinal, um show foi cancelado, né? E a nota diz o Existe seguinte, um contrato por trás. abre aspas, nota de esclarecimento. A empresa WSON, a máquina sonora, cita aqui o CNPJ, inscrita no determinado CNPJ, esclarece que os shows programados para a noite do dia 26 de junho de 2026, durante as festividades do aniversário do município de Paranaíta, não puderam ser realizados em razão de problemas técnicos inesperados na estrutura de sonorização. Falhas estas de responsabilidade exclusiva da empresa, não havendo qualquer responsabilidade do município de Paranaíta pelos fatos ocorridos. A empresa informa ainda que foi subcontratada para a prestação de serviços de sonorização e estrutura técnica do evento, permanecendo a programação oficial das festividades mantida, conforme cronograma divulgado. A WSON, máquina sonora, lamenta os transtornos ocasionados e agradece a compreensão de toda a população. Paranaíta, 27 de junho, WSON, a máquina sonora, fecha aspas. Um ponto importante aqui, que a própria nota admite a subcontratação, que eu cheguei a colocar em dúvida ontem, porque eu não tinha essa informação, então se vem de uma fonte oficial já a própria admissão, né, de que foi subcontratada, então isso não resta mais dúvidas quanto a isso. O que dizer sobre a nota da empresa, Josias? Sempre chegamos no mesmo ponto. Uhum. A empresa contratada para entregar a creche não entregou porque não estava hábil para assumir tamanha obra, né, naquela envergadura. A empresa contratada para fazer as casas populares não entregou porque também não tem competência de entregar o material, etc. Necessário. Está na mesma forma essa nota que você acabou de ler. Se a empresa não tem a capacidade mínima de entregar um evento do tamanho que é o do município de Paranaíta e tem que sublocar, já está correndo risco. Já se corre risco aí. Então, eu não consigo entender e absorver isso de jeito nenhum. É claro, a gente sempre tem o jeitinho brasileiro, né? Do toma lá da cá, negociata daqui, negociata lá, toma um pouquinho para você, eu fico um pouquinho aqui, vamos lá, vamos rachar isso aqui. Tudo isso é válido, gente. Agora o que não pode é faltar com a população. Não dá para faltar com o município. O município que se prepara o ano inteiro, a população se prepara o ano inteiro. Vamos parar com isso. Vamos entregar serviço de excelência. Se você não tem um equipamento à altura para atender uma demanda, não vai lá, não vai querer concorrer a um certame para acontecer isso daí. Ó. Porque a justificativa, tudo bem, a gente aceita, tá certo, tá bonito, aplaudo inclusive a atitude da empresa por emitir essa nota, assumindo as responsabilidades, mas já passou, já foi prejudicado o município de Paranaíta, já foi prejudicado a acessível do município. Agora, só no ano que vem para reparar isso, é inadmissível. Desculpa, eu não sou ferro e fogo, não, mas eu sou a favor daquilo que é o correto. Eu ainda acho que você pegou leve a ponto de discordar parcialmente da sua opinião, ou concordar parcialmente da sua opinião, porque eu vejo com uma certa gravidade, sim, esses acordos de sublocações de algumas situações, principalmente quando a gente percebe claras evidências que o maior intuito é uma manutenção do monopólio. Se o objetivo for esse, para mitigar, para aniquilar a concorrência pública, que tanto faz bem para a população que está na ponta e vai receber o serviço, isso é prejudicial e é gravíssimo. Se não for, se for só uma reterceirização realmente ali por uma questão de necessidade, e aí é complicado porque a gente está falando do campo moral, e no campo moral as coisas costumam ser muito subjetivas e nada objetivas, né? Quem vai dizer se houve boa fé ou se houve má fé? Mas é importante a gente não perder de vista que se o objetivo maior é garantir um monopólio, é segurar, é reter um monopólio em mãos e que gera prejuízo na ponta, isso passa a ser grave, com toda certeza. Dani Bueno, como você analisa a nota de retorno da empresa? WSON. Pegando a linha do seu raciocínio aí,
Eu creio que má fé não há, porque a empresa ou mesmo a subcontratada, eles estão recebendo milhares de reais para prestar um serviço. Desde ontem nós comentávamos que, na minha visão, o que faltou foi um equipamento reserva, certo? Que não dava para, que talvez tenha deixado na empresa, levou achando que não ia acontecer nada e essas situações inevitáveis, esses imprevistos sempre permeiam o mundo. Nós vivemos no mundo da comunicação, nós sabemos aqui que a qualquer hora um ar pode queimar, uma lâmpada, uma câmera, e nós temos que ter essa previsibilidade, tá? Então, por essa falta de prevenção, ocorreu a ponto da empresa assumir o prejuízo, como nós ficamos sabendo, né? Existe uma cláusula contratual que vai haver assim, uma multa em cima dessa... ao invés de perder uma quantidade de equipamento que custaria bem mais do que a multa. Então é um jogo de interesses, é um jogo de valores aí que muito... em baixo grau de interesse, leva em consideração a situação do povo, né? Ali os interesses pessoais e empresariais é que são colocados acima de tudo. Oliveira, só para justificar aqui, no quesito monopólio, esse eu não perdoo não, porque desde que eu cheguei em Mato Grosso eu venho acompanhando esse processo, monopólio, sabe? Monopólio. Mas você entende, péssimo. Desculpa, isso mas acaba você entende que às recaindo, vezes... recaindo nessas situações aí. Às vezes aquela jogada que Serviço você que não falou ali entrega. que pode acontecer... O excesso de confiança. excesso de confiança. Não, você pega essa parte, ou eu vou realocar, ou reterceirizar. Você entende que muitas vezes pode ser uma manobra para manter esse monopólio? Claro, eu posso dar uma dica, o prefeito Osmar, senhor prefeito Osmar e os demais prefeitos da região norte aqui, especialmente Alta Floresta, vamos analisar melhor, né, essas contratações, vamos verificar se essa empresa tem ou não capacidade 100% para entregar o aniversário do seu município. Simples assim. E exigir um plano de contingência, um plano B, né? Exatamente. Mas lá no contrato poderia ter lá, se você levou um equipamento A e esse equipamento não funcionou, porque a nota diz aí, questões técnicas. Quais questões técnicas? Está dizendo questões técnicas. Fica vago, né? Fica muito vago. Eu diria até mais. O que aconteceu? Queimou o fusível? Não existe nem fusível. Mas vamos lá, vamos voltar no tempo ali. Queimou o fusível do amplificador? Né? De 2 ou 3, de 10 amplificador? Ou estourou os Twitter das caixas de som? A população, ela é leiga, Fechou ela em não curto, entende de... fechou em curto os cabos. O que aconteceu? Aí justificar a questão técnica, ok. Eu conheço de equipamento e posso dizer que se você tem um equipamento de som ligado da forma correta, dificilmente vai acontecer um desastre desse. E se você ligou e acusou em tal ponto, que é muito simples, acusou lá em tal ponto que ali está o problema, você tem que ter o para substituir, o equipamento para substituir. E assim você soluciona o problema. Mas é muito grave um equipamento todo ir assim, não, aí desculpa. Desculpa, Tá. perdão. No quesito das empresas que você falou, que sirva de lição para os prefeitos do município, né? Um evento Sim. desse, e que realmente a contratação ela sempre fica retida aqui em Alta Floresta, e as empresas de Alta Floresta, até mesmo para os municípios vizinhos, porque buscar uma empresa por exemplo, Sinop, como aquela que você citou ontem, eu não me lembro o nome. Novo Tempo, né? Novo Tempo, que é antiguíssima aí, e que muitas vezes vai ser uma empresa maior, com melhores equipamentos, com maior estrutura e pelo mesmo preço que a que está aí há vários anos servindo aos prefeitos, acabou cobrando, né? E que nós já sabemos que não saiu barato. Mas aí, Dani, eu quero voltar em outra coisa que eu já coloquei aqui. Eu ainda prefiro as empresas locais, para gerar renda para as empresas locais. As empresas locais merecem sim ganhar. Agora, eles têm que se preparar melhor, né? Você vai querer entregar algo de classe A com equipamento B, não dá. Eu entendo, eu acho que... Não dá. Eu acho que a minha preferência é local. É isso que eu falei. Essa visão de Dani Bueno, ela é bem assertiva sim, porque se você pode contratar mais qualidade
otimizando o recurso pelo mesmo preço, você tem que lembrar que quem está pagando essa conta é o povo. E nesse sentido, É o princípio da economicidade. sim, e também do custo-benefício. Nesse quesito, o Dani Bueno está correto. Agora, dentro da outra performance aqui, a empresa local, uma empresa daqui, é muito mais do nosso agrado, salta muito mais aos nossos olhos o Com desejo certeza. de que assim seja. Porém, a cobrança é exatamente para que as empresas tenham mais previsibilidade, capacidade de ter um plano B, de ter uma situação de aprender com essas lições para que essas cenas não se repitam, né? Olha, outra empresa que não está entregando, e essa não está entregando, essa é gravíssima. Essa é Mais gravíssima. uma. Porque WSON não entregou ali num incidente que, segundo eles, foi técnico, ok, já fez outros eventos de sucesso, já mostrou que tem capacidade em outras ocasiões. A gente ainda fica aqui tentando encontrar, né, uma fonte de confiança para entregar. Agora, não tem como você confiar numa empresa que não entrega há anos e que vem protagonizando crise hídrica, crise de qualidade, crise moral e, sobretudo, inúmeros prejuízos à população. Claro que eu estou falando da companhia Águas, que já foi assunto essa semana aqui no nosso Além do Fato e volta hoje. Hoje mesmo, no programa Olho Vivo, a gente contou a história dessa moradora que vai aparecer aí. Ela é a Patrícia. Ela segura, e você deve notar, uma criança no colo, moradora do bairro Cidade Bela. A gente trouxe essa história hoje de uma forma muito dramática, porque a família enfrentou, e olha que o Além do Fato já estava aqui planejado, nem tinha como ingrediente a história da dona Patrícia. Mas ela apareceu no meio do Olho Vivo para nós. 4 dias sem água. Uma família com 5 pessoas, inclusive um bebê de colo, que tomou banho com água da geladeira esquentada no fogão. Meu Deus. Então, quer dizer, e esse não é o ponto de partida para o nosso tema de hoje envolvendo a Águas Alta Floresta. Pelo contrário, são outras reclamações que nos colocou aqui nesse caldeirão o ingrediente águas novamente. Mas é importante a gente dizer que tem crise hídrica, escassez, falta de água, em situação relacionada a atendimento, para além do que a gente vai falar. A torneira vazia também continua existindo e o período da seca nem começou. Hoje, o que a gente tem para mostrar, e nós vamos mostrar agora para você, e é contestado por moradores, é a qualidade da água. Água preta e água com ferrugem aparente ali, que tira aquela característica do conceito de água, que deve ser transparente, né? Sem sabor, sem cor, sem cheiro, correto? E com qualquer tipo de aparição de coloração na água, quebra-se o conceito do produto principal. Ou seja, quando a gente vê cenas como essa aí, ó, o que está sendo entregue não é água, pelo amor de Deus, gente. Venhamos e convenhamos. Esse não é o conceito, Josias, que a gente tem de água. Isso se aprende antes da 4ª série. A gente aprende que a água é incolor, que ela não tem cheiro, que ela não tem, enfim, sabor, correto? Então, para mim, se você quebrou qualquer fator desse, a água é transparente? Não, ela está com cor. Não é água. Você está entregando qualquer outra coisa, menos aquilo que você se propôs a entregar. Essas imagens vêm dos residenciais Mangueiras, Amarilis e também Jardim das Oliveiras, Josias. Mas essa água eu também tive ela lá na minha residência. Aqui no centro da cidade, eu também recebi uma água muito semelhante com essa daí. Como é que você vai utilizar isso aí? Não é água. Isso aí não é água de jeito nenhum, nunca foi. Agora, a pergunta que eu faço, né? Por que não se abrir essa questão também e parar com esse monopólio em águas? Porque a mesma companhia que abastece a Alta Floresta abastece todos os outros municípios da região norte do Mato Grosso. Mato Paco, Líder e vai. Eu sei que ela está... Cuiabá. Por que não abrir isso daí como se abriu, né? Eu já coloquei isso aqui uma vez. Por que não abrir isso aqui, essas questões tão especial como se abriu para a telefonia no Brasil, que deu espaço para a concorrência e que melhorou o valor para o consumidor? Por que não abre isso aí? É mais um monopólio, um monopólio maldito que eu coloco, que faz com que aconteça tudo isso aí. E quem está pagando o pato, quem tá se ferrando é o consumidor novamente. Não tem dúvida. Que não tem voz, né? Dani Bueno, inclusive foi Vossa Senhoria que recebeu essas imagens, né, dessas águas e a forma com que elas chegaram aqui para nós de moradores de distintos bairros, Dani.
Olha, para quem tem qualquer conhecimento de direito, né? Qualquer jurista vai caracterizar isso daí como um crime. Isso é criminoso, entendeu? É uma água que nem cachorro bebe, nem um animal de rua, né? Isso aí nós estamos mostrando a coloração, porque segundo chegou para nós, o odor, né? Televisão ainda não transmite o odor, né? Beira ao podre, a podridão. A fossa, né? Onde é que estão os nossos órgãos públicos que agora se aproxima um El Niño aí que vai trazer mais uma crise hídrica, não se tem qualquer tipo de audiência pública para apresentar um demonstrativo daquilo que já foi feito em consequência daquela crise que prometeram fazer e não se sabe se fez, ninguém até hoje. Eles mesmos mudaram a direção da empresa, da Águas de Alta Floresta, outro CNPJ assumiu, sabe-se lá por quê e por quais interesses econômicos ou políticos, e agora o povo passando isso aí como se fosse animal, entendeu? Porque um animal, por mais que ele é mais resistente que a espécie humana, tá? Ele pode chegar numa água podre e acabar servindo, mas um ser humano não se serve dessa água, né? Fora os prejuízos de que as famílias têm a rede hidráulica de saneamento instalada na sua residência, paga por isso, certo? E no mínimo teria que ter satisfações. Isso me cheira... de perder a cabeça. Isso me cheira, você corta a água de uma pessoa. A Energisa deu a satisfação, correu lá e antecipou, porque ela sabe que vai receber um monte de processo. Você antecipou esclarecimento. Essa água de Alta Floresta está, para não falar outra coisa, se lixando para a população. Nós temos uma Fora nota. os abusos. Nós fomos em busca e conseguimos uma nota de retorno sobre esse assunto específico da empresa Águas. No Olho Vivo nós já apresentamos a outra nota com relação à história da dona Patrícia, né? Mas nós conseguimos um contato sobre essa situação da coloração. Só uma pergunta, Rian, esse vídeo da água preta aí, justamente esse da mangueira, tem a fala do morador, não tem? Dá para colocar para gente? Parece uma cobre, parece um metal ferroso, ó, que está contaminada essa água. Está nitidamente contaminada. Alguém tem que fazer análise, tem que guardar essas águas, pessoal, para enviar para o Ministério Público fazer análise. Tem áudio, Rian? Ok. Bom, não tem áudio, né? Eu ia falar, a gente tá tão acostumado com não tem água, que já saiu aqui até não tem água. Não tem água também, em muitas torneiras, esse que é o problema. Mas não tem áudio ali, eu me equivoquei quando pensei que o morador narrava sobre a imagem. Fica o registro e, de certa maneira, eu quero deixar aqui abaixo no rodapé do seu televisor números de telefones que foram disponibilizados pela própria companhia que emitiu uma nota ao ser procurado pelo nosso departamento de jornalismo. Nessa nota, a empresa diz o seguinte, abre aspas, a Águas Alta Floresta informa que tomou conhecimento dos relatos de alteração na coloração da água registrados em alguns bairros do município e que suas equipes já estão em campo e mobilizadas para identificar as causas e normalizar a situação o mais breve possível. A concessionária realiza um monitoramento contínuo da qualidade da água distribuída e reforça que toda ocorrência comunicada é tratada com prioridade, por meio de vistorias e análises técnicas, para garantir a segurança e a qualidade do abastecimento. A Águas Alta Floresta orienta que os moradores que identificarem qualquer alteração na coloração ou na qualidade da água entrem em contato pelos canais oficiais de atendimento. As solicitações são registradas e atendidas de forma individualizada, permitindo uma atuação mais ágil e assertiva das equipes. A concessionária permanece à disposição da população
e reafirma o seu compromisso com a transparência, a qualidade dos serviços prestados e a rápida solução das ocorrências, colocando à disposição os canais de atendimento que você vê abaixo. E aí, com o máximo respeito aos colegas da assessoria, que em nada tem a ver com a conduta questionada aqui da companhia, eu devo dizer o seguinte, essa nota, já que a ideia é que as solicitações feitas pelos moradores sejam capazes, de forma individualizada, de serem tratadas, por que não se individualizou as respostas? Porque nós mandamos Jardim das Oliveiras, Residencial das Mangueiras e Residencial Amarílis. Essa nota que nos foi encaminhada, parece aquelas notas prontas. Tipo assim, a gente tem o modelo 1, modelo 2, modelo 3. Se o assunto for falta de água, enquanto a gente vê o que faz, você manda essa para os jornalistas. Tudo bem, é bem-vinda. Mas e para os moradores do Jardim das Oliveiras que a gente perguntou? E para os moradores do Residencial das Mangueiras que a gente perguntou? O que dizer para os moradores do Residencial Amarílis que registraram essas imagens? Então, ficou aquela coisa sistêmica, né? Algo assim meio que no automático. É bem-vindo, a gente salienta aqui, mas parece que ficou faltando Explica, mas não justifica. Aí eu quero colocar aqui mais uma incógnita. Mais uma incógnita. Por que que o consumidor tem que denunciar se a companhia não tem um controle de qualidade? Que companhia é essa que não tem lá um controle de qualidade para o que ela está servindo e cobrando? Não fecha essa conta. Não é pouco. Não fecha. Se a população não tivesse a imprensa séria, que luta pela população, que não tem lado A nem B, né? Que luta contra os interesses econômicos de empresas abusivas, isso não é alteração na coloração da água. Isso é água suja, água podre, que vocês estão mandando para as famílias de Alta Floresta. A tubulação de vocês não é um bairrinho novo que inaugurou e a água chegou lá. Ela já existe há décadas. Essa manutenção que vocês deveriam fazer, ela tem que ser constante, entendeu? Isso é criminoso. Procurem o PROCON, procurem as entidades defensoras dos direitos do consumidor, a defensoria. Senhores promotores de justiça de Alta Floresta, vocês também vão começar a agir como bombeiros só para apagar incêndios? Não há como o Ministério Público se voltar, como é o seu papel, com antecipação para a população de Alta Floresta? Questionamentos com muita coragem. Parabéns, Dani Bueno. Eu quero só complementar o Dani ali. Sim. Mas nós temos uma Câmara de Vereadores também. Sim. Nós temos uma administração. Eles têm requisito, municipal. até eles são ignorados pela empresa. Eu saio em defesa da Câmara aqui, eles têm sim feito diversas requisições, pedidos de audiência pública, mas tudo, quando acontece, é esse blá 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 dessa nota aí. Notinha pronta para a situação A essa nota, para a situação B aquela nota, para a situação C aquela outra nota. Blá blá blá. A Alta Floresta quer água de qualidade, não quer saber depois. E outra coisa, eles tinham que se antecipar, como a Energisa fez. Olha, infelizmente aconteceu de tal bairro, Jardim das Oliveiras, Jardim Amarílis, receberam uma água com alteração na coloração. Aquilo ali é metal ferroso, aquilo ali é cano sujo ou sujeira que vocês mesmos despejaram na população, entendeu? Eles poderiam ter feito, mas fica caladinho, assim como eles ficam caladinho com relação à cobrança abusiva e dupla da conta de luz. Eles cobram, conta de água, né? Eles recebem a conta de água e o reaviso e não falam nada para o cliente, como aconteceu comigo. Eu sou testemunho de causa, entendeu? Conhecimento de causa. E estou processando eles. Olha que curioso. Você pagou a conta em duplicação, também sofreu abuso. Nós mostramos aqui. O seu caso foi absurdo. Que foi um absurdo na semana passada. Josias acabou de revelar aqui que já recebeu água suja na casa dele. Nós estamos em 3 aqui, os 3 já tiveram problemas com a água. Então,
está na hora da Águas Alta Floresta rever os seus conceitos. E fazendo um alento aqui à situação dos vereadores, inclusive eles já denunciaram no Ministério Público também, e parece que a inércia permanece e a situação acaba que eles enfrentam a mesma coisa Como que eu a disse, população. estão se Mesma coisa. lixando E por isso mesmo fica, para a né? população e só para estão se lixando para a população, sem falar do péssimo atendimento quando o consumidor procura. Verdade. Péssimo atendimento. Inclusive, Eu só quero abrir aspas aqui para falar de um assunto. Acompanhando uma nota, eu não aprofundei, tá? Mas acompanhando a nota do deputado, que eu não vou citar o nome também, para ficar tudo tranquilo, tudo bem, um deputado estadual questionando por que o senhor Sérgio Ricardo, presidente do Conselho do TCE Mato Grosso, Sérgio Ricardo, presidente do TCE. Tribunal de Tribunal de Contas de Mato Grosso, estava se metendo demais nos assuntos pertinentes ao Estado de Mato Grosso, etc., nas questões públicas. A pergunta que eu faço é o seguinte: se existem deputados que são eleitos para fiscalizar o governo, governador do Estado, como existem os deputados federais, que é para fiscalizar o governo federal, os vereadores para fiscalizar os prefeitos. E é por essa ordem, não é o contrário. Se eles não fazem essa fiscalização, aí cabe ao senhor Sérgio Ricardo fazer. Porque alguém tem que fazer. É um instrumento de Agora, controle, né? nós temos aqui um problema grave com a questão das águas, né? Se os vereadores são ignorados, como o Dani colocou aqui, né? Não tem esse poder de resolver, são ignorados pela companhia. Então tem que entrar aí pela promotoria, tem que entrar pelo Ministério Público, alguma coisa tem que ser feita, porque nós vamos chegar daqui a pouco no ponto mais crucial, certo? E esse problema nós vamos ter que pagar de novo. A população de Alta Floresta está preparada para isso? E duas observações são necessárias aí que a gente está deixando passar batido. O serviço de água de Alta Floresta é de responsabilidade da prefeitura. Essa empresa ela deve satisfação à prefeitura de Alta Floresta, que tem condições melhores de cobrar o cumprimento das cláusulas contratuais. O prefeito Chico Gamba ele autorizou 2 subsequentes aumentos para, segundo ele mesmo, cumprir sua palavra enquanto município para com a empresa. Então é hora de cobrar que a empresa também cumpra as cláusulas contratuais sob pena de rescisão contratual. A outra observação é a AGER, órgão que regulamenta a atividade dessa companhia. Nós não temos a AGER aqui, pagamos alto preço por uma AGER polêmica de Sinop e nas mãos dela continuamos até hoje. Dá para ver a inércia, a ineficiência e que não está funcionando. É importante deixar isso registrado. Está chegando o auge da seca, da estiagem, vai faltar água também, porque se já está faltando no começo, imagine lá no ápice da seca o que nós não vamos passar. Por falar em seca, olha essa foto que o Josias Gomes providenciou para nós hoje na bancada do Além do Fato. Mostra um incêndio ali para a região do setor norte de Alta Floresta, pós-Cidade Alta, né? Nós temos aqui o setor norte, E não foi um pequeno incêndio, não. Foi de alta setor leste, proporção. setor oeste. Setor norte é toda aquela camada na borda do Cidade Alta. A foto é sua mesmo, Josias? Foi, eu fiz. E aí a gente está falando de seca. Tô bom de retrato, né? Parabéns pela foto. A gente está falando de seca, a gente fala de saúde pública, que já é comprometida com excesso de poeira, com as mudanças climáticas, né? As questões respiratórias, e aí vem essa fumaça avançando, não só sobre o perímetro urbano, porque os moradores da zona rural também merecem respeito. Pode fazer o seu adendo, por favor. Dá a querido. impressão de que eu estou aqui rindo de um problema sério. Não estou rindo não, gente. É muito sério, isso é muito grave. É muito grave. Olha, esse incêndio não foi um pequeno incêndio não, tá? É claro que eu não fui lá em loco para ver qual foi o ponto. Mas a dimensão da foto mostra, né? Não, o céu ficou todo tomado. Quem acompanhou ontem percebeu, acredito que não foi somente eu. O céu ficou todo tomado por fumaça. Então, é um período que a gente já está nele, né? Nós estamos adentrando, já estamos nele, período sazonal. É um período muito perigoso. Qualquer coisa pode ocasionar um incêndio de alta proporção e isso agrava em todos os aspectos, principalmente na questão de saúde, né? Pessoas idosas, crianças. Então isso aí é muito grave. Tem que se cuidar muito com a questão do fogo. Tem aquelas pessoas que provocam incêndio, às vezes até para queimar um lixo no quintal de casa. Jamais faça isso. Jamais faça isso.
evite qualquer tipo de queimada nessa época do ano. Nós não temos aqui uma estrutura adequada para estar combatendo grandes incêndios. Então, nós temos que cuidar mais da nossa casa. Isso aqui é a nossa casa, minha gente. E olha, a Brigada Municipal, ontem eu vi uma imagem no meio da confusão lá do prefeito Chico Gamba com Luciano Silva, a Brigada estava empregada daquele projeto das calçadas ali, né? A Brigada pode fazer um trabalho preventivo, por isso que a gente defende tanto essa corporação de forma permanente, ao invés de temporário, uma vez por ano, através de um seletivo, que seja providenciado uma maneira mais permanente, até para trabalhar a prevenção também, né? Uma vez que essa estrutura é deficitária, a gente consegue atingir mais a consciência. Eu acho que dispensa qualquer comentário sobre saúde pública, sobre todos os malefícios que a fumaça provoca, né, gente? É um registro que o Josias fez questão de fazer aqui, eu acho que caiu bem, principalmente porque a gente está falando do período da seca. Aqui para mim, por favor. Deixa eu abraçar aqui. Você viu que as meninas hoje elas trouxeram um cafezinho. Rapaz. Abraçar a Rilcélia, a Tayane. Só faltou um biscoitinho, né? Eu não vi aqui. Obrigado. Já tá querendo demais também, né? Já tá querendo muito também, né? Obrigado, meninos. Obrigado, Rilcélia. Daiane, obrigado, Daiane. Obrigado, Rilcélis. Gratidão, gente. É maravilhoso quando você faz um programa, né, com um aparato aqui estrutural grande. Vamos encerrar com uma boa notícia? Vocês querem uma boa notícia? Amém. Querem uma boa notícia? Amém. Vou estampar na tela. Seria agora, bom. para o povo de casa Seria também. bom. Eu acredito que é uma boa notícia, pelo menos para a grande maioria, principalmente para quem depende da saúde pública. Olha esse furo do portal Notícia Exata, que nas últimas horas estampou a manchete, trazendo ali um apanhado do que as suas fontes exclusivas revelaram nos bastidores do Poder Público Municipal. O site, que tem como diretor jornalista nosso colega Clay Júnior, disse o seguinte, olha: Prefeitura de Alta Floresta deve anunciar novo secretário de saúde ainda esta semana. Pelo menos Amém. As especulações dão conta disso. O portal deixa claro que é conforme fontes ligadas ao Poder Executivo, que a informação foi obtida com exclusividade. Parabéns ao Clay Júnior e ao portal Notícia Exata pelo furo. Esperemos, né? Amanhã a gente saberá mais. Eu vou ficar na vibe de São Tomé. Eu só acredito vendo. Eu posso comemorar somente É depois capaz que do eles entregarem Brasil o hospital- perder ou ganhar a hospital regional? Copa e não Posso comemorar? Eu tenho esse direito, né? sair o nome. Antes de vocês comemorarem, a produção, eu não entendo todo mundo falando ao mesmo tempo aqui, eu me perdi. Vamos lá, vamos por partes. Ou a gente mostra, certo? Porque só de ouvir aqui eu não vou conseguir reproduzir, né? Tem aí? Vou mostrar. Chegou uma mensagem? O que é, gente? Só para eu... alguém ligou. Tá, vamos deixar. O nosso tempo tá escasso. Amanhã a gente vê e eu trago aqui para o programa Além do Fato de amanhã. Encerramos o Além do Fato de hoje. Não dá tempo para mais nada. Da redação, quem tá lá? Daiane? Daiane Carvalho tem mais informações para a gente. Ela está acompanhando lá na redação e traz mais detalhes a respeito. É isso, Daiane? Não estou ouvindo. Agora sim, Oliveira. Você me ouve? Tá chegando bem fraco o sinal aqui. A proposta do programa Além do Fato é isso mesmo, essa tensão. Eu Oliveira, entendi boa que tarde. foi uma situação referente a águas, a Alta Floresta. A gente chama sempre a participação popular pelo WhatsApp, pelas redes sociais, não é verdade? E eu sempre peço, Rian, que você fique de olho, porque eu nunca sei se chegou ou se não chegou. Aí quando me comunica já na hora da gente encerrar o programa, eu fico aqui. A ligação foi agora, Oliveira. Muito boa tarde para você, todos os apresentadores do Além do Fato. Chegou uma dúvida pelo 35211712, é do Ari, do Cidade Alta, que está assistindo Além do Fato, e ele tem um questionamento. Ele diz o seguinte: ele aluga casas e um dos inquilinos dele passou a água para o nome, ficou devendo uma fatura de R$3.000 dessa casa e foi embora. E aí o Ari quer saber o seguinte: essa dívida de R$3.000, ele, por ser o dono da casa, ele é obrigado a pagar? Quase nós temos que acionar um advogado, né? O ideal é que nós invoquemos e façamos aqui, recorremos aqui aos universitários, né?
mas busquemos uma consultoria mais adequada. Mas eu vou passar aqui o meu ponto de vista. Há uma responsabilidade solidária do imóvel e da pessoa que tem o nome ali. A pessoa vai ficar com o nome sujo, porque a dívida é dela, e o imóvel vai ficar com aquela religação comprometida, até que a conta seja paga ou que a justiça faça com que a companhia entenda essa situação, porque uma coisa está atrelada à outra. Então, a pessoa passou a água para o nome, foi embora, ela está com a dívida e está com o nome sujo. E assim vai ficar até ela pagar, independente para onde ela mudou a nível do Brasil. E o imóvel fica com o fornecimento comprometido até que essa conta seja paga, porque a companhia também não tem obrigação de ligar a água numa casa que está devendo. Né? Meu ponto de vista. Agora não é ponto de vista. Houve uma alteração na legislação, pouco mais de 3 anos para cá. A companhia não tem como exigir a cobrança do imóvel. Não. Do proprietário. A partir do momento que aquela pessoa deixou a dívida, basta que o proprietário do imóvel refaça um novo contrato de aluguel. E aquela pessoa que vai assumir o imóvel, ela vai com seu CPF lá, apresenta, entendeu? Porque aquela conta que ficou em 3 mil, ela ficou parada em determinado mês. Então, já subentende-se que a partir dali a pessoa deixou o imóvel, certo? Então, o novo inquilino, ele vai obter ali, junto à água, uma ligação normal. E aquela cobrança continua correndo sem qualquer participação solidária do proprietário. Eu tive isso por experiência própria, assumi uma casa onde havia uma dívida posterior do antigo inquilino de mais de R$ 1.500. Eu só precisei do contrato de... E aconteceu exatamente isso. Exatamente isso. A conta estava lá na caixinha da casa, tal, levei a conta e falei, eu não sou essa pessoa... Está aqui o meu contrato de aluguel, estou entrando no imóvel agora e preciso que religue a água para mim. Interessante. Foi no mesmo dia. Interessante, né? Porque você fala com a propriedade de quem passou e sabe do que está falando. Eu até, amanhã a gente traz um novo conteúdo sobre isso, sem querer aqui, sem necessidade nenhuma de reforçar o que o Dani Bueno está dizendo, porque ele já falou com a propriedade de causa aqui. Ele viveu isso agora recentemente. Quer falar algo também? Fica à vontade, eu não vou tirar o seu direito. Não, eu só quero concordar em números, gêneros e grau com o Dani, porque realmente é assim. A partir do momento em que você locou o imóvel, você fez um contrato com o proprietário do imóvel, aquele imóvel é seu. É seu, a conta de água está no teu nome, é sua, é da sua responsabilidade. Qualquer dívida está no seu CPF, é a mesma coisa com a conta de energia. E não se toca, não se mexe no que é. Não se misturam as coisas, né? Não se misturam as Não coisas. se misturam. Interessante. Aprendi também hoje. Obrigado, Daiane, a toda a redação de jornalismo da TV Nativa pelo suporte aí. E por hoje é só, pessoal. A bancada do Além do Fato se desfaz. Mais tarde tem Guilherme Paz do comando do Cidade Alerta Alta Floresta. E a gente volta amanhã, Josias. Um abraço, Oliveira. Um abraço, Dani Bueno. Mais uma vez, obrigado por estar com vocês. Um abraço a todos os telespectadores. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Dani. Beijo no coração. Ainda é quarta-feira, né? Mas a gente já está... É uma semana vitoriosa, ainda estamos na Copa do Mundo, mas essa é a energia de vocês que nos traz aqui todos os dias. Nosso combustível. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Fique na melhor, fique na Record e até amanhã.